Amigos, antes de entrar nesse assunto, que é muito interessante, apesar e por isso mesmo muito desconhecido, que é do átomo ao arcanjo, eu quero fazer um convite a todos. Agora nós estamos na véspera da comemoração do Natal, e a gente tem-se o hábito de trocar presentes, de dar presentes, e nós temos uma sugestão de presente fantástica para todo mundo. Várias sugestões, na verdade. Olhem só. Este livro aqui da Janete Correia, As Algemas Emocionais da Alma. 5 livros que chamado Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Este aqui. Também da Janete de Azambuja Correia, Compaixão, a Sementeira do Amor. E do Alírio de Cerqueira Filho, Fora da Caridade Não Há Salvação. Estes 4 livros, mais dezenas de outros, os livros do Chico Xavier, do Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de vários autores, inclusive livros infantis, são uma excelente opção de presente de Natal. E aqui a nossa livraria do Centro Espírita está vendendo todos eles que estamos lá, com 30% de desconto. Facilitar a vida de cada um. Para quem quiser dar um presente de qualidade, só dar uma subidinha ali depois do nosso trabalho aqui e escolher. Sem dúvida nenhuma, não vai ficar decepcionado. Bem, então vamos tratar deste nosso assunto que foi chamado de do átomo ao arcanjo. Essa expressão, na verdade, ela é mais completa. Assim. Do átomo ao arcanjo não há falta de continuidade. Né? Essa é a expressão completa. E às vezes a gente fica pensando qual é o significado de tudo isso, né? Quando nós temos uma ciência, por exemplo, que tem por obrigação explicar como é o universo e como as coisas todas acontecem, é uma ciência hoje, praticamente toda ela. A ciência não, a ciência é uma abstração. Os cientistas, quase todos são materialistas e ignoram a existência do espírito. E aí vale a pena lembrar também o que significa o arcanjo. A palavra arcanjo, ela é uma palavra muito antiga, tem mais de 3.000 anos. Ela foi criada no tempo que a nossa humanidade não conseguia compreender a realidade espiritual e imaginava que existia uma humanidade encarnada, nós, né, humanidade de corpo de carne, e existiam seres criados diferentes de nós, que seriam os anjos. E como entre nós existe o trabalhador, existe o mestre, existe o patrão, existe o rei, enfim, o imperador, eles criaram também a ideia que entre esses anjos, que seriam criaturas criadas de modo diferente, vivendo num paraíso, no céu, entre eles também teria hierarquia, e o maior deles seria o arcanjo, quer dizer, o anjo mais graduado. Bem, primeiro, isto existe há milhares de anos, essa ideia, e ela permeia todas as filosofias e religiões. A ideia de que existe uma humanidade aqui na Terra, e neste paraíso, neste céu, existe seres criados diferentes, melhores do que nós. Quando surge a doutrina espírita, e ela surge num momento histórico muito importante lá na França, né, lá meados dos anos 1800, onde já havia um grupo de pessoas, de cientistas, de pensadores, de filósofos, que não satisfeitos com o que as igrejas diziam, porque não era muito racional essas coisas, eles começaram a investigar a realidade do ser humano e concluíram, através de várias obras, vários pensadores dizendo que o ser humano era, sim, um espírito vivendo num corpo. Mas ficou por aí. Até que lá pelos anos 1850, Kardec, que foi educado na escola com esta ideia de que o ser humano era uma alma vivendo num corpo, ele começa a ouvir falar das manifestações espirituais, ele participava da Academia Francesa,
ele recebe um conjunto de 50 cadernos com estas informações todas, com depoimentos, com provas de que havia uma manifestação diferente dessa que nós costumamos ter entre nós, né? E ele vai investigar esse assunto. E a partir daí, entrevistando milhares de médiums, milhares de espíritos através de milhares de médiums, ele estabelece ordenadamente aquilo que os espíritos ensinaram para nós, dizendo que o universo teve um criador, Deus, e que este criador estabeleceu leis que regem este universo. E a partir daí, começa a ficar de uma maneira inteligível e muito clara a nossa ligação com tudo que existe. Nós, como seres humanos, não somos diferentes do restante da criação, não somos diferentes da matéria bruta, das pedras, das árvores, dos pássaros, dos outros animais todos, não somos diferentes das estrelas. Nós fazemos parte de um mesmo conjunto, e todo este conjunto que existe no universo, ele se movimenta constantemente. No livro, no último dos livros editados por Kardec, na Gênese, ele aproveita-se de uma série de informações trazidas por Galileu, o grande cientista da Idade Média, que fala para ele, em 4 manifestações diferentes, sobre o que era o universo, falando da beleza do céu, mas não o céu místico, este céu que nós enxergamos toda noite, com as estrelas, com os planetas, com o Sol, com as milhões e bilhões de estrelas que existem nele. E ele, aproveitando estas informações trazidas por Galileu, Galileu nos diz algumas coisas que estão aqui. Ele diz o seguinte: o começo absoluto de todas as coisas remonta a Deus. As sucessivas aparições de tudo que existe no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Ou seja, ele está afirmando, com palavras bem diferentes daquela que os outros espíritos nos disseram lá no Livro dos Espíritos, que Deus criou o universo com uma ordem absoluta e com uma finalidade também absoluta. Mas ele segue dizendo o seguinte: o mundo, nosso mundo aqui, a Terra, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida, não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo também nasceu criança. Revestido de leis e do impulso inicial inerente à sua formação, a matéria cósmica, a matéria que existe no universo, primitiva, fez com que sucessivamente nascessem estrelas, galáxias, amontoados de matéria que se modificaram infinitamente, chegando ao nosso atual estágio de ser humano. Mas, como não começou aqui, assim, também não termina. Além da nossa humanidade encarnada, existe também modificações e evolução constantes. Ele diz mais ainda: se nós nos transportássemos alguns milhões de séculos para o futuro, verificaríamos que a nossa Terra já não mais existe, o nosso sistema solar também já terminou, entretanto, esplêndidos sóis continuarão iluminando o universo. E a humanidade estará nele presente, progredindo sempre. No capítulo seguinte, chamado Criação Universal, ele ainda continua: efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus criou sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. E esta criação divina também significa que cada ser criado, lá no início dos tempos,
ele vai continuar pela eternidade afora, modificando-se constantemente. Nós sabemos hoje, por investigações da ciência, que, por incrível que pareça, os pássaros que nós conhecemos hoje, que voam por todo o nosso planeta, os antepassados deles foram os dinossauros. Aqueles seres imensos, grandes, né? Feras absolutas, há vários milhões de anos. E a evolução deles gerou os atuais pássaros. O cachorro que a gente tem em casa, e às vezes dentro de casa até, né? Um animal dócil e nosso amigo, era o lobo, há alguns séculos, alguns milênios atrás. Tudo na natureza se modifica e vai evoluindo para uma condição melhor. Existe uma expressão muito comum entre todos nós, né? Entre toda a humanidade, quando a gente faz alguma coisa errada e se dá conta que ela está errada, e a grande desculpa que nós temos, eu não estou dizendo cada um de nós aqui, eu digo nós, a humanidade tem, é dizendo o seguinte: eu erro porque eu sou humano, então eu erro. Perfeito só Deus, então eu erro porque eu sou humano. Mas nós devemos, nós que conhecemos pelo menos rudimentarmente a doutrina espírita, nós já podemos modificar essa expressão. Nós somos humanos, nessa nossa condição agora, porque somos imperfeitos. Nós não somos imperfeitos porque somos humanos, nós somos humanos, como estamos agora, porque somos imperfeitos. O mundo espiritual relatou para Kardec, e ele transcreve isso de uma maneira absolutamente clara no Livro dos Espíritos, que quando Deus decide criar o universo, ele cria dois elementos distintos que devem conviver. A matéria, e aí vem o átomo, né, que é o que nós chamamos, talvez um pouco imperfeitamente, a partícula menor de matéria que pode existir. Cria a matéria e cria o espírito. O elemento material, o elemento espiritual. Isso, o mundo espiritual nos afirma bem no início das informações que ele transferiu para Kardec. A base deste universo que nós enxergamos, que nós conseguimos interpretar, é a matéria. Porque nós somos espíritos, nós, elemento espiritual já desenvolvido, vivendo na matéria, enxergamos primordialmente a matéria. Mas o espírito foi criado ao mesmo tempo. E este espírito, como tudo aquilo que nós vimos no mundo material, ele é criado simples e ignorante. A matéria foi criada simples e foi se modificando pelas próprias forças dela, criando esse universo que nós conhecemos agora. Mas nós, seres humanos, o espírito humano, foi criado simples e ignorante. Essa expressão, que Kardec traduz literalmente no Livro dos Espíritos, ela tem até um sentido poético. O que significa essa criação com simplicidade e ignorância? Nós não sabíamos de nada, não tínhamos malícia, não tínhamos compreensão, não sabíamos nada. É como se fosse uma página em branco de um livro. Não tinha nada ali dentro. E ao longo de inúmeras vidas sucessivas, encarnadas num corpo, inicialmente num corpo primitivo, lá dos homens primitivos, aqueles que nós conhecemos como homens das cavernas, e em cada uma das existências sucessivas, nós fomos nos melhorando pelo nosso próprio esforço. Isto é importantíssimo a gente ter essa percepção. As nossas melhorias, elas foram pelo nosso próprio esforço, individual e coletivo. Se nós olharmos só para o nosso corpo físico e a gente utilizar, né, o conhecimento dos historiadores, dos antropólogos, daqueles que investigam a história da humanidade, nós vamos verificar com muita clareza que o nosso corpo atual, a média do corpo humano atual, é bem diferente do corpo humano primitivo. O ser humano começou
a apresentar as primeiras habilidades que nós chamamos de humanas hoje, ele tinha aparência praticamente de um macaco. Muito parecido. O corpo humano foi se modificando século a século. Por que ele se modificou? Porque nós fomos aprendendo a enfrentar o mundo e a modificar o mundo. Nós aprendemos a nos vestir como abrigo, inicialmente, agora a gente se veste também como beleza. Mas a primeira razão da vestimenta foi o abrigo. Nós aprendemos a construir nossas casas e hoje nós fazemos casas maravilhosas, mas a primeira foi procurar um abrigo para se proteger da intempérie. Nós comemos hoje de uma forma, nos alimentamos de uma forma completamente diferente do passado, porque fomos aprendendo a dominar a natureza, a domesticar as plantas e os animais, e então modificamos o nosso corpo através da nossa modificação da inteligência, como espírito ali encarnado. O que nos diz o mundo espiritual? Que, terminada esta etapa aqui, vivendo num corpo de carne, como nós estamos vivendo, quem sabe por séculos ou por milênios ainda, nós vamos chegar num determinado ponto em que cada um de nós estará tão livre dessas imperfeições que o corpo e a nossa vida em comum nos impõem, e nós aceitamos essas imperfeições. Quando nós abandonarmos tudo isso, nós não necessitaremos mais de reencarnação, de viver num corpo físico. E iremos, por consequência, viver numa outra dimensão, na dimensão espiritual, em outros mundos, em outros locais do universo, mas sempre, infinitamente, estaremos sujeitos àquelas leis morais que também estão bem expostas no Livro dos Espíritos, e uma delas, maravilhosa, às vezes a gente não gosta, mas é a lei do trabalho. E é através deste trabalho, tanto quando estamos aqui, encarnados num corpo físico, quanto vivendo já na dimensão espiritual, vamos trabalhar constantemente para eliminar as nossas imperfeições e chegar num estágio de felicidade plena e absoluta. Seremos arcanjos? Nome não importa. Arcanjo, na concepção espírita, anjo, arcanjo, querubim, significa espíritos puros, mas cada um deles também é diferente do outro. Assim como nós todos aqui somos diferentes uns dos outros, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Cada espírito no universo tem a sua trajetória, toma as suas decisões e tem as consequências dessas decisões, boas ou más. Nós todos, esta é a garantia que Deus nos deu, e foi transmitida esta informação pelo mundo espiritual. Nós temos a garantia absoluta de que todos nós nos tornaremos espíritos puros. Então, todos nós, por maior que seja a carga de defeitos, de imperfeições que ainda tenhamos, nós todos seremos, para usar este mesmo nome que foi dado há tanto tempo, nós todos seremos arcanjos. E continuaremos lá, trabalhando pelo progresso do universo e pelos novos espíritos que são criados constantemente. Porque também isto, o mundo espiritual disse para Kardec, né, em diversas ocasiões, ele chega à conclusão, então, que isso deve ser uma verdade plena e verdadeira. Né? O Criador, Deus, jamais esteve ocioso. Ele criou, continua criando e continuará sempre criando. A nova expansão do universo, tanto material quanto espiritual. Novos espíritos constantemente criados. Hoje mesmo, no momento da tarde, eu estava olhando umas coisas na internet e vi uma informação que o observatório de James Webb, um telescópio que foi lançado há poucos anos no espaço, ele fotografou um aglomerado de estrelas. Essas estrelas que nós vemos aqui no céu, formam um aglomerado, uma galáxia, né, chamada de Via Láctea, chamada por nós de Via Láctea. Ele fotografou uma formação de estrelas também,
que é 6 vezes maior que a nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas. Ele já fotografou umas 6 vezes maior. Tudo aquilo que se dizia de idade do universo está sendo constantemente discutido, que deve ser muito maior. A maior parte dos livros ainda diz que o nosso universo tem 13, 14 bilhões de anos. As descobertas desse observatório James Webb diz que provavelmente é o dobro disso. E quem sabe daqui a algum tempo será muito mais. Nunca houve descanso do Criador. Nunca houve um universo parado, nunca houve um espírito que não esteja evoluindo. O que nos cabe, cada um de nós, aí tem que fazer essa escolha. Porque nós já chegamos num estágio onde nós fazemos as nossas escolhas. Uma parte da criação, né, os nossos animais, eles não têm muita escolha. Ainda hoje, eu estava chegando em casa ainda há pouco, abri o portão onde entra o carro, minha cachorra saiu correndo, porque do outro lado da rua havia um outro cachorro. E avançou nele e apanhou bastante, porque o outro cachorro era maior e mais forte. Tá? Ela não tem escolha. Ela fez isso, saiu correndo e atacou o outro cachorro por puro instinto. E o outro mordeu ela também por instinto. Nenhum dos dois fez nada de errado no estágio deles. Mas nós já sabemos o que nós queremos. Não há dúvida nenhuma que cada um de nós fizer a pergunta assim, o que eu quero para mim? Todos nós diremos, eu quero ser feliz. A gente não sabe bem o que significa até a felicidade, mas todos nós queremos ser felizes. Então, nos cabe fazer a escolha adequada, eliminando as nossas imperfeições, com isso eliminando o sofrimento, chegando próximo da felicidade. Porque também o mundo espiritual disse para Kardec, e em várias ocasiões, repisou isso, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ou seja, nós passamos por momentos de sofrimento, nas diversas existências nossas, e na nossa passagem no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, porque somos imperfeitos. Na hora que nós eliminarmos as nossas imperfeições, não sofremos mais. Bom, se não sofre, o caminho para chegar na felicidade está muito mais próximo. Vai ser um passo muito mais rápido. E é essa a nossa trajetória do universo e de todos nós como parte desse universo. Tudo começa, até onde podemos especular, e até onde o mundo espiritual teve condições de nos dizer, porque muito do que eles sabem nós não teríamos condição de compreender. Tudo começa com a criação da partícula menor possível de matéria e do princípio espiritual, aquilo que será um dia um espírito. Quando foi isso? Está perdido nos tempos, nós não temos ideia de como foi isso. Os espíritos superiores que se comunicaram na codificação, diretamente para Kardec, através de médiuns espalhados pelo mundo, todos eles foram unânimes em dizer a mesma coisa. Nós não sabemos tudo. Nós sabemos algumas coisas e algumas coisas nós podemos transmitir para vocês. O resto vocês vão descobrir com o tempo. Aquilo que é da matéria, o trabalho de vocês é de investigar, através da ciência, que é o método, vão descobrir algumas coisas. Mas a essência de tudo, vocês vão descobrir exclusivamente com o desenvolvimento espiritual. E é esse o nosso grande desafio. Vejam só, agora nós estamos na véspera do Natal. O Natal é comemorado na cristandade, né? Hoje mais como uma festa comercial, né? Mas ele é comemorado baseado em quê? Na ideia de que nasceu lá na Palestina, há 2024 anos, um menino, Jesus. E para algumas pessoas, algumas crenças que eram inevitáveis naquele momento, ele é Deus encarnado,
uma forma muito estranha de entender tudo isso, e a partir deste momento e do que ele ensina, criaram-se religiões, igrejas, que ajudaram, sem dúvida, a humanidade, mas não explicam tudo isso. O que nós sabemos hoje, também ensinado pelo mundo superior? Jesus, um espírito, também criado há muito, muito, muito tempo, passou por todas as etapas que nós passamos, em diversos mundos, quem sabe, e quando ele chega num estágio de evolução tão grande, que é o que ele se apresenta aqui, ele decide, em nosso auxílio, encarnar. E podemos imaginar que ele é o arcanjo neste momento, resolve encarnar num corpo físico igual ao nosso, trazendo a sua demonstração de que é possível ser igual a ele. Os espíritos superiores nos dizem, né? Vocês querem um modelo, querem um guia para a humanidade toda, para cada um de vocês? Faça como Jesus. Ele é o modelo, ele é o guia. Aí a gente fica pensando, eu não consigo fazer que nem ele. Claro que não. Mas eu não tenho só essa existência. Eu posso fazer um esforço possível de o mais rapidamente me tornar igual a ele. Fazer como ele fez. Se eu não fizer este esforço, eu vou demorar muito mais. Mas todos nós faremos o que ele fez. Ele disse isso. Vocês farão o que eu faço e muito mais. Tem que ter fé, tem que ter confiança, disposição e trabalho. Então, esse é o nosso caminho. Ninguém tem a menor ideia. Ninguém, eu digo nós, da humanidade encarnada, nós não temos a menor ideia como é que nós começamos. É impossível saber. Os espíritos superiores dizem isso. Não há condição de saber. Este conhecimento pertence ao Criador. Nós não sabemos como começamos, nem quando começamos, cada um de nós. Mas eles nos afirmaram, todos eles, que cada um de nós tem o mesmo destino pleno e absoluto, que é nos tornarmos, com o passar das eras, arcanjos. Começamos lá no início, uma coisa muito insignificante, e nos aproximaremos de Deus. Como é que a gente faz isso? Trabalhando incessantemente, pela nossa modificação, eliminando as nossas imperfeições. Quando nós compreendemos a nossa atitude imperfeita, tomamos a decisão de eliminá-la, de não repetir aquilo, e vamos assim, vida após vida, existência após existência, melhorando-nos um pouquinho, às vezes um pouco mais, às vezes estacionando, mas nunca retroagindo. Sempre, sempre, sempre em direção ao Criador. Só que a única coisa que nós podemos fazer é acelerar ou não esta caminhada. Essa é a nossa escolha. Nós vamos fazer um esforço maior, a partir de agora, de eliminar essas imperfeições e avançar mais rápido em direção ao arcanjo, ou vamos deixar, como diz aquela música, detestável, né? Deixa a vida me levar, etc, etc. Nós temos decisão. Nós não somos mais animais. Nós temos poder de escolha. A doutrina espírita, ela é um instrumento maravilhoso, porque nos mostra esta possibilidade e nos indica o caminho. Através da doutrina espírita, nós passamos a compreender exatamente o que Jesus fez aqui e qual foi o papel dele. Não é mais um ser místico diferente que nunca vamos alcançar. Não, ele é um irmão nosso, que vem nos mostrar, olha, eu cheguei aqui, vocês também podem. A doutrina espírita é exatamente isso. Ela é um instrumento que nos facilita essa compreensão e, compreendendo, facilita a nossa decisão, queiramos ou não. Então eu volto a convidar todos. Quem sabe visitem a nossa livraria ali, além desses 4 livros que eu mostrei, tem dezenas de outros, todos eles com um preço bem melhor, inclusive todos os livros da codificação espírita, as obras de Kardec, que são um tesouro inestimável. Tem também livro para criança, gente. Terminei.
Muito obrigado pela atenção. Que todos tenham uma excelente comemoração do Natal na próxima quarta-feira.